Muito bem-vindo à nossa aula de como você superar a crise através dos números. O meu intuito com essa aula é ajudar o mercado gastronômico a enxergar os próprios números, enxergar o próprio resultado e conseguir superar essa crise. Então, hoje, eu quero que você entenda a importância de ter os números do seu negócio na sua mente, na sua frente, com o seu resultado, para que você consiga superar essa crise. Então, vamos lá. O que você vai aprender hoje? Você vai aprender a organizar seus números financeiros, vai aprender a analisar resultados financeiros, vai aprender a definir o seu resultado no cenário anterior à crise, definir o resultado no cenário posterior à crise, vai definir plano de metas para superar a crise, vai também definir o orçamento ideal para você continuar o seu negócio de forma saudável e definir qual é o seu plano de ação para superar a crise. Qual o grande problema? Os donos de restaurantes geralmente não possuem a informação do resultado mensal, ou seja, ele não sabe se ganha ou perde dinheiro. Grande parte dos donos de restaurantes não tem a gestão financeira como pauta, como base para a tomada de decisão. Então, muitas vezes, ele não sabe se o caminho que ele está indo é o bom ou ruim. Não sabe se está no caminho certo, no caminho do crescimento, ou está no caminho do descenso, no caminho de um dia chegar a fechar. Então, não olhar para os números do negócio é pilotar às cegas, e é o que a gente não quer fazer mais a partir de agora. Então, o que ocasiona essa gestão às cegas? Então, 70% dos restaurantes fecham em até 5 anos. Muitos fecham, mas sem enxergar que estavam fechando, porque ninguém quebra. A pessoa vai quebrando, aos poucos vai quebrando. Então, não enxergar os números, não ter esse processo de gestão financeira mensal, faz com que você não saiba se você está indo pelo caminho ruim. Então, esse é um dos grandes problemas, esse cenário de 70% dos restaurantes fechando a cada 5 anos, infelizmente, é uma tônica do nosso setor. O ser humano tem a capacidade incrível de superar um problema que conhece. Trazer os números para o jogo é fazer com que nós, donos de restaurantes, os gestores de restaurantes, enxerguem os problemas para que possam superá-los. Então, repetindo, o ser humano tem a incrível capacidade de superar um problema que conhece. Aqui o jogo é enxergar os problemas. Então, já usando o tema finanças, números, como é que a gente pode começar a organizar os números? Sabendo que a gente tem receitas e tem despesas. No campo das receitas, acho que até o mais fácil, é o que os donos de restaurantes até têm maior conhecimento. A gente tem receitas de salão de vendas, que é o que acontecia sempre antes da crise, e o delivery também, Agora a gente vai abrir para takeaway, poderia estar aqui também receitas drive-thru, receitas de delivery próprio, receitas de delivery parceiros. Então, receitas a gente só vai distribuir, destrinchar, os tipos de receita que a gente tem. Essa informação geralmente está mais na nossa mão, Está no nosso sistema. Geralmente o dono de restaurante sabe quanto vende. Então é mais fácil. Agora vamos para as despesas. Antes de ir para as despesas, o principal indicador de receitas é o ticket médio. Representa quanto é vendido por cliente. Esse indicador é muito importante para que quando a gente começar nosso plano de ação de retomada, ele possa nos ajudar a aumentar as vendas de forma orgânica. Então, o que é o ticket médio? É o valor que eu vendi no mês dividido pela quantidade de clientes que eu atendi. Aqui no nosso exemplo, vendi 100 mil reais no mês, atendi 2.000 clientes, nosso ticket médio é 50 reais. Quando eu for tentar aumentar minhas vendas, começar a tomar ações para aumentar minhas vendas a partir do ticket médio, eu vou tentar aumentar esse valor de 50 para 60, por exemplo, eu estou para 55. O que eu vou ofertar como um padrão de atendimento para eu vender agora não mais 50, mas agora 55 ou 60 reais? Esse indicador permite que a gente entre nesse jogo, é importantíssimo. Agora sim, vamos seguir para as despesas. A gente tem 4 tipos de despesas, 4 tipos de gastos. Os 3 primeiros tipos são despesas operacionais e o último são saídas de caixas não operacionais. Nós temos despesas diretas à venda, nós temos despesa com pessoas, nós temos despesas com infraestrutura. Todas essas 3 são despesas operacionais. A última é uma saída de caixa não operacional. Entre aspas, uma despesa de caixa, mas não é da operação. Você vai entender um pouco mais à frente. Então, vamos para a primeira despesa. As despesas diretas à venda é aquela que só acontece quando há uma venda. Por exemplo,
Custo da mercadoria vendida. Esse cara, com certeza, você já escutou em algum momento aí da sua jornada. O CMV só acontece porque vendemos. O simples, né, o imposto, só acontece porque vendemos. Despesas de crédito e débito, né, que são as taxas do cartão de crédito, também só acontece quando a gente vende. Despesas parceiros de delivery, também só acontece quando a gente vende. E o comissionamento da equipe, também só acontece quando a gente vende. Podem ter outras despesas aqui. É importante que você monte, né, essa estrutura de despesas a partir do seu próprio ramo específico, seu subnicho específico. Se tiver mais coisas, você coloca aqui. O importante é você entender a lógica dessa classificação das despesas diretas à venda. Dentro das despesas diretas à venda, a gente tem o principal indicador de desempenho de um restaurante, que é o custo da mercadoria vendida. O custo da mercadoria vendida é o que representa quanto de insumos a gente gastou para atingir um resultado. Então, quanto consumimos como uma operação, como restaurante, de insumos e produtos para vender o nosso resultado mensal. A gente pode medir o CMV de duas maneiras. A primeira maneira é pela variação de estoque. Essa maneira é a mais sugerida e adequada, porque ela é mais precisa. Então, como é que a gente, como é que é a fórmula, né? Estoque inicial mais compras menos estoque final. O que a gente precisa ter de ferramenta aqui? A gente precisa ter nosso estoque precificado. Eu preciso contar meu estoque no começo do mês, precificar ele, valorizar ele, transformar ele em dinheiro, adicionar quanto eu comprei e subtrair no final pelo estoque do final do mês, também precificado e valorizado. Para que a gente tenha um indicador, né, um rácio, um indicador em percentual, a gente faz estoque inicial mais compras menos estoque final, dividido pelo faturamento. Aqui no nosso caso, um exemplo, eu tinha 20 mil de estoque, comprei mais 30 mil, no final eu tinha 9 mil, dividido por 100 mil. Então, tenho 41% de CMV. Nota-se que já é um CMV alto. Esse é a principal maneira, o principal método de você medir, né, achar o seu CMV do seu restaurante, mas requer também uma organização prévia, sobretudo de estoque. Como a maioria dos donos de restaurantes não tem essa organização prévia, a gente vai para o segundo método de aferição de CMV, né? De como é que a gente encontra o nosso CMV, que é o método compras. Basicamente, é tudo que eu comprei no mês dividido pelo faturamento do mês. É importante a gente usar no mínimo 3 meses de amostragem para ter um CMV mais preciso. Por quê? Eu posso comprar um estoque no final do mês que vai ser usado no mês seguinte. E aí, para corrigir essa operação, eu pego uma amostragem de 3 a 4, 5 ou 6 meses, né? Tiro a média e tenho um CMV preciso. Então, compras dividido pelo faturamento. Essa informação de compras a gente pode ter facilmente aí na nossa operação, mas hoje você vai aprender como você lançar essas despesas já e produzindo essas informações para que esse tipo de medição seja feita com facilidade. Então, vamos seguir. As despesas com pessoas, que é o nosso segundo grupo de despesas, que é tudo que é gasto com a equipe do seu restaurante. Aqui é o gasto com pessoas. Aí vai folha salarial, todos os encargos, fardamentos, alimentação, freelancers, treinamentos, sindicato laboral, enfim, tudo que você gasta, tudo que você tem de despesa com pessoas para atingir um faturamento. Dentro dessa família de despesas, a gente tem mais um indicador importante, que é o segundo principal indicador de despesa, que é o labor cost. É o custo com pessoas. Basicamente, é o custo total com pessoas de um período dividido pelo faturamento do período. Aqui no nosso exemplo, temos 21.500 de custo total com pessoas dividido por 100 mil. Então, tivemos um indicador de labor cost de 21,5%. Que, pelos padrões de referência, está num valor adequado, moderado. Então, qual o ponto de atenção que a gente tem depois dessas duas famílias de despesas que a gente já falou? Despesas diretas à venda e despesas com pessoas. A primeira tem o principal indicador de CMV, a segunda tem o principal indicador de labor cost. Os dois, CMV e labor cost, a soma dos dois, a gente encontra o prime cost. Prime cost, geralmente, representa mais do que 50% de todas as despesas de um restaurante. Então, é muito importante a gente gerir esses dois indicadores, porque só eles indicam mais de 50% até 60% das despesas de um restaurante. Então, de 100% do faturamento,
mais de 50% são só 2 indicadores. Então, é um ponto de importante atenção que a gente precisa ter, e fica mais fácil a gente entender a importância dele quando a gente coloca um gráfico desse, em que a gente enxerga que grande parte de tudo que a gente tem que pagar no mês são esses 2 custos. Seguindo, né, nossa classificação de despesas. Depois de despesa direta à venda, depois de despesa com pessoas, vem despesa com infraestrutura, mais conhecido como custos fixos, a gente pode entender assim. São todas aquelas despesas que servem de apoio para o funcionamento do restaurante. Aí entra aluguel, energia, gás, água, não botei aqui mais água, material de limpeza, assessoria, software, marketing, manutenções, enfim, um grande grupo de despesas, mas que geralmente não representa um grande percentual dentro do nosso faturamento. E a última, como eu já falei, não é uma despesa, é uma saída de caixa, né? Não impacta no lucro, na lucratividade do negócio, mas impacta no caixa. Então, prolabore ou retirada dos sócios desproporcionais, pagamento de empréstimos, investimentos, às vezes no início do negócio a gente faz um grande empréstimo, tem aquele investimento inicial que a gente vai pagando, entra também nessa folha de despesa, investimentos, despesas em atraso com fornecedores. Como na nossa DRE, nossa análise de resultado, a gente quer entender qual o desempenho, a eficiência do negócio, eu preciso que tudo que é daquele período esteja registrado no operacional. Tudo que não for daquele período, se for em contas em atraso, tem que entrar nas saídas de caixas não operacionais para não impactar, né, na minha percepção de desempenho e eficiência do negócio. Vamos seguindo. Como é que a gente registra essas informações? A gente pode registrar isso de várias maneiras, né? Então, só recapitulando, falando de receitas, destrinchamos as 4 famílias de despesas, sabendo que uma não é despesa de fato. Como é que a gente registra isso no dia a dia? As vendas são registradas no sistema, né? Vocês sabem ali mais facilmente. As despesas também podem ser registradas no sistema, mas para quem não tem familiaridade, eu acho que o sistema não funciona bem. Papel e caneta é uma opção, não é a mais recomendada, porque é difícil, né? É demorosa. Então, preferível que você use uma planilha de Excel, que é a melhor ferramenta, na minha concepção, para a gente anotar e lançar essas despesas. Então, para que a gente entenda qual a maneira ideal da gente registrar essas despesas, minha sugestão é, no planilha de Excel, são 5 colunas no mínimo, com data do lançamento daquela despesa, qual foi o valor da despesa, qual foi a despesa, o que foi gasto, foi proteína, foi na Friboi, foi no supermercado e foi hortifruti, enfim. Para que a gente entenda bem como classificar o plano de contas, que é exatamente a classificação sobre qual categoria de despesa ele pertence. Por exemplo, ali na infraestrutura eu paguei aluguel. Vou colocar aluguel, no plano de contas aluguel também, na família de despesas infraestrutura, que é a nossa quinta coluna. Aqui a gente vai classificar nas famílias de despesas entre as 4 que a gente tem. Então, a gente ali facilmente consegue, ao final de um mês, saber quanto eu gastei com cada despesa. Então, vamos lá entender isso na prática. Então, é uma planilha de Excel, aqui as colunas, data, valor, o que foi gasto, o plano de contas e o grupo de contas, que é a família de despesas também. Então, vamos lá. Um exemplo, dias 11/5, gastei R$500 na Friboi, enfim, pode ser proteína, pode ser alcatra. Isso é um custo com insumos e é uma despesa direta à venda. Dia 11/5, por algum motivo, paguei o salário, né? Isso é passando no quinto dia útil. Olha só que, enfim, isso aqui é um exemplo. R$18.000 gasto com salário. Então, folha salarial contábil é o grupo de contas pessoas. Dia 20/5, paguei o aluguel, 6.500. No plano de contas, aluguel também. E no grupo de contas, a família de despesas, infraestrutura. Dia 22, R$300, comprei um desinfetante. O que é isso? Material de limpeza e na família de infraestrutura. E no dia 30, o sócio tirou R$3.000, comprou a Labore e foi uma saída de caixa não operacional. Note que a gente tem ao lado de cada coluna uma setinha que é um filtro. E ele agrupa, né? Quando eu quiser, ao final de um mês, eu quero ver só quanto eu gastei com pessoas, eu só seleciono pessoas e vai ter ali todas as despesas com pessoas, eu faço uma soma e facilmente eu sei quanto eu gastei com cada família de despesas.
que é importante isso? Porque a gente precisa começar a criar a cultura de fechar mês, fazer uma espécie de DRE gerencial. Então, só para você ter uma ideia do que é mais ou menos, né? Para que a gente comece a fazer esse tipo de análise e você consiga, já botando isso no papel, no Excel, já trazer ações para passar por essa crise. Então, preciso colocar as informações em uma estrutura de DRE gerencial. Basicamente, receitas menos despesa direta à venda, menos despesa com pessoas, menos despesa com infraestrutura. Isso vai nos dar um lucro operacional. Do lucro, subtraio as saídas de caixas não operacionais e eu vou ter um resultado de caixa. O que é importante aqui? A gente entender a diferença entre lucro e caixa. Lucro, operacional sobretudo, é quanto a minha operação gerou de dinheiro. O desempenho daquela operação gerou de dinheiro. Quando eu subtraio para labore e coisas que não são da operação propriamente dita, nem daquele período, eu vou ter o resultado de caixa. Muita gente não confunde lucro e caixa, tem ali um caixa na mão, não sabe se é lucro ou não, e gasta. Né? Não sabe quanto pode retirar daquele caixa, porque não sabe o quanto é caixa e o quanto é lucro. O que causa um sufocamento de caixa e várias atitudes que deveriam ser tomadas para corrigir problemas gerenciais, para corrigir problemas operacionais, como, por exemplo, um CMV alto, não são tomadas atitudes nenhuma, porque ninguém sabe se está ali com lucro ou com um prejuízo na mão, só sabe que tem um dinheiro no caixa. É importante a gente começar a diferenciar essas duas coisas. Então, vamos começar a entender como é que a gente analisa os resultados. Lucratividade, já vimos, é quanto de dinheiro a operação é capaz de produzir. Receitas operacionais menos despesas operacionais. Para a gente achar a margem de lucro, que é o percentual, é dividir, né, o saldo de receitas operacionais e despesas operacionais pelas receitas operacionais. Custo da mercadoria vendida, qual é o ideal? Né? Essa é a grande pergunta. Custo da mercadoria é quanto de insumos foi comprado, né, produzido e consumido para obter aquele faturamento, né? Quanto a gente gastou de insumos para obter aquele faturamento. O ideal, o CMV ideal é aquele que permite que a gente alcance no mínimo 15% de lucro. 15% de lucro é uma meta que a gente tem no nosso método GAS de margem de lucro ideal, mínima, para que a gente consiga retirar um bom dividendo, para que a gente consiga formar um bom caixa e para que a gente consiga reinvestir no negócio. Então, o CMV ideal é aquele que nos permite obter 15% de lucro. Labor cost, né, que é todo o gasto com pessoas dividido pelo faturamento daquele mês. E aí, o que é o ideal? Mesma coisa, é aquele que nos permite atingir 15% de lucro no mínimo. Saldo de caixa é lucro menos as saídas de caixa não operacionais. A gente precisa entender que é necessário formar um bom caixa. Grande parte dos empresários da gastronomia, a maioria, entraram nessa crise sem caixa, por não conseguirem obter margem de lucro suficiente para ter caixa. Então, quem tem caixa é rei numa crise. Na verdade, não só numa crise, né? Toda a nossa jornada como empresário, como dono de restaurante, quem tem caixa é rei. A gente não observa o nosso caixa como a nossa segurança, nossa reserva emergencial. No momento desse de variação de demanda, a gente sofre muito. Vamos começar a montar qual era o nosso cenário antes da crise. Eu fiz um estudo hipotético, é um exemplo, né? Não é real. Óbvio que eu tirei de toda a minha experiência, né? de vários projetos de consultoria e montei um case para que a gente pudesse estudar aqui juntos. Então, no nosso case, nós vendemos no total R$100 mil, lembrando que eu estou tentando achar qual era a nossa situação antes da crise, para que a gente possa se preparar para o pós-crise. Então, vendemos R$100 mil, e aqui nesse painel a gente já tem quanto a gente teve de lucro em dinheiro, quanto tivemos de lucro em percentual e qual foi o nosso saldo de caixa. Então, aqui nós tivemos um lucro de 8%, mediante a receita de 100 mil, lucro de 8%, que deu 8 mil, aproximadamente 8%, que deu 8.085 de lucro e um saldo de caixa de R$885. O que isso aqui nos indica? Primeiro, com margem de lucro baixa, 8% a gente não indica, não é o suficiente para formar caixa, para reinvestir, para os sócios tirarem os seus dividendos. E aqui está nos indicando, de R$8 mil de lucro operacional, só sobrou R$800 de caixa.
tem um problema aí. Tem vários problemas aí, lucratividade baixa e o caixa que está saindo acima da capacidade de pagamento. Seguindo, então, estamos analisando agora a primeira família de despesas, despesas diretas à venda. Então, o que a gente vê logo de cara? A gente vê um CMV de 41%. Ou seja, de 100 mil reais que eu vendi, precisei gastar 41 mil reais para alcançar esse resultado. Provavelmente é isso, na verdade, é isso que está impactando a margem de lucro baixa, é esse caro, o CMV de 41%. E aqui a gente completou com 7,3% de imposto, simples geralmente, taxas de cartão, e esse comissionamento de equipe, que é 7% ou então 8%, segundo a lei da gorjeta, que é só um exemplo para que a gente consiga entender como é que a gente vai analisar, né, e montar a nossa situação. Então, já tem aqui uma luz que se acende, que um CMV alto. Provavelmente a gente está aqui ainda com uma margem de lucro positiva de 8%, porque as nossas despesas com infraestrutura não são tão altas ao ponto de não serem ao ponto de 100 mil abarcar todas elas. Né? Então, 100 mil reais por eu estar vendendo bem, mesmo com CMV ruim, eu consegui pagar meus custos fixos. Continuando, descemos para a família de despesas com pessoas. 21.500, né, que deu 21,5%. E dentro aqui da folha salarial contábil, eu coloquei já FGTS, 13º, transporte. Eu só consolidei tudo aqui na folha salarial para ficar mais fácil de entender. E aqui entrou também refeição e freelancers, né? Enfim, importa esse número aqui de 21.500, a gente sabe que está aí com 21,5% de labor cost, sabemos que também está adequado. E aí a gente entra na terceira família de despesas, despesas com infraestrutura, e como você vê, aluguel, energia, água, gás, internet, assessoria contábil, software de gestão, material de limpeza, enfim, todos os outros custos. A gente precisa entender aqui se nosso aluguel está condizente com o nosso faturamento, se nosso material de limpeza também está condizente. Geralmente a gente tem um alto gasto com material de limpeza, não é o caso aqui do nosso exemplo, mas geralmente temos, mas a gente percebe aqui que o nosso custo com infraestrutura está correspondendo a 13% do nosso faturamento, que também está algo adequado. Estamos notando que, acho que grande parte do nosso problema é o nosso CMV. E aqui, nossa última família de gastos, né, que é os saídas de caixa não operacionais, a gente vê que temos um prolabore ou retirada de sócios de 6 mil reais e um empréstimo bancário de 1.200. Então, de 8 mil reais de lucro, eu gastei 7.200, ficou aí 885 reais. Então, esse era o nosso cenário antes da crise. Qual o diagnóstico desse cenário? O faturamento está ajustado com os custos de infraestrutura, isso é um ponto positivo. Margem de lucro está baixa, isso é um ponto muito negativo. CMV impacta diretamente a margem de lucro. O labor cost está moderado, então, ok. Retiradas de caixa está acima da capacidade, impactando o caixa, e o negócio encontra-se vulnerável. Então, esse era o nosso cenário antes da crise. E um cenário médio, né, dos restaurantes que a gente atende, o cenário médio é esse, de 8% de lucro, e estava todo mundo bem vulnerável mesmo. Agora, vamos entender como é que essa estrutura de custos e essa estrutura de resultados vai ser impactada no cenário após a retomada. Então, o que a gente imaginou para esse novo cenário do mercado? 50% a menos das vendas via salão. Tudo bem, isso pode estar um pouco mais radical, mas eu prefiro ter um pensamento mais pessimista, realista, para que eu me prepare sempre o pior e consiga sempre o melhor em resultado. Então, 50% na queda das vendas de salão, mas também isso pode ocorrer, né? Não sabemos, na verdade, isso aqui é uma previsão. O custo da mercadoria vai ser mantido porque isso indica a minha eficiência, né? A eficiência dos restaurantes. Isso não altera se eu não alterar a minha gestão. Então, vou manter o custo da mercadoria vendida. Vou reduzir despesa com pessoas em cerca de 20% e despesa com infraestrutura também cerca de 20% menor, por conta que eu vou ter um faturamento menor. Né? Então, vamos ver qual é o impacto, né, desse novo cenário dentro dessa estrutura de custos que a gente tinha antes da crise. A gente vê que não é um cenário muito bom, né? Por quê? Né? Já está tudo vermelho. Mas vamos lá. Então, 50 mil de venda, que foi, eu vendi 100 mil, 50% é 50 mil reais, e já vejo de cara R$ 7.500 negativo, com margem de lucro de menos 15%.
e um prejuízo de caixa de menos 14 mil reais. Então, e à medida que as minhas vendas vão aumentando, né, esse prejuízo vai sendo um pouco menor, mas ainda assim, você vê que ao final de 5 meses eu tenho aí um prejuízo, né, muito grande, de 50 mil reais. Na verdade, se a gente nada fizer, com a estrutura de custos que a gente tem, com as devidas reduções que eu fiz, a gente tem um grande prejuízo. Isso aqui possivelmente é uma quebra. Felizmente, é isso que acontecerá se ninguém fizer nada com a sua operação para superar ela. Qual o diagnóstico? Né? Prejuízo de menos 14%, negócio sem viabilidade econômica, CMV impactando mais ainda o nosso resultado. Óbvio, eu não mudei minha forma de gerir meu estoque, gerir meus insumos. Estou vendendo 50 mil a menos, 50% a menos. Então, de 50 mil reais, 20.500 eu estou gastando com insumos. Todo o meu peso de infraestrutura, de pessoas e as saídas de caixa não operacionais ficam refletidos nesse bom CMV e esse baixo faturamento. Então, é um cenário terrível. Então, vamos lá. Menos 14% de prejuízo, negócio sem viabilidade econômico-financeira, esse negócio não tem como ficar vivo. CMV impactando diretamente o resultado, o restaurante não sobrevive, é necessário reformular urgentemente a gestão da operação. A gente chegou até aqui, a gente chegou até esse ponto. E é esse ponto que a gente precisa estar para daqui ser o ponto de conversão para o nosso desenvolvimento. É 1000 vezes melhor você quebrar no papel é quebrar aqui, do que quebrar na vida real. Então, a gente precisa colocar os números no papel, organizados dessa maneira, para que a gente consiga enxergar isso que a gente está enxergando. É muito poderoso para o dono de restaurante ver isso acontecendo, ver essa quantidade de números negativos e entender que se ele não fizer nada, ele não vai sobreviver. Então, a gente aqui nesse momento a gente está quebrando no papel, mas agora a gente vai tomar atitudes para superar esse problema e não quebrar, e ao contrário, crescer. Então, vamos lá. Vamos projetar um cenário com o resultado, né, na retomada, na reabertura, só que agora com correções. Mesmo cenário de vendas, 50% a menos, custo da mercadoria vai ser reduzido, porque agora eu quero superar esse cenário. Despesa com pessoas reduz 20%, despesa com infraestrutura também reduz 20% para acompanhar a queda do faturamento. Agora, o que eu vou fazer para corrigir o meu problema, que eu já sei que grande parte dele é o CMV? Eu tenho 2 problemas aqui, o CMV é altíssimo e o faturamento baixo, porque a gente está numa crise. O que eu vou fazer? Primeiro, reduzir o CMV. Segundo, enxugar despesas que não são estritamente necessárias. Vamos olhar ali no nosso campo de infraestrutura e ver o que a gente pode tirar dali. E aumentar as vendas através do ticket médio, que eu falei no início, e da implantação do delivery, que é uma realidade. Então, quais são as metas, né? A gente agora já tem um problema, já sabe o que fazer, agora vamos entender o que a gente precisa fazer exatamente para superar essa crise. Primeiro, baixar o CMV de 41% para 32%. São o quê? 9% de redução. Geralmente, os restaurantes têm essa margem para reduzir e a gente vai buscar essa redução. Com o quê? Práticas de gestão para reduzir o custo da mercadoria vendida. Basicamente, é controlar o seu estoque praticamente perfeito. Vamos aumentar a venda logo no primeiro mês em 8 mil reais. Como? Através do delivery e aumentando o ticket médio. Ao implantar o delivery, a gente espera que esse canal de vendas nos traga mais vendas, além das vendas salão, e aumentando também as nossas vendas através do ticket médio. A terceira atitude que a gente vai tomar no nosso plano de ação é reduzir 30% do aluguel por 3 meses e pedir uma carência de 3 meses também para pagar aquele empréstimo lá das saídas de caixa não operacionais. Isso é altamente crível, né? É totalmente possível acontecer, na verdade já está acontecendo com muita gente. Então, são só 3 meses, aqui no nosso exemplo, que a gente precisa de redução apenas de 30% do aluguel para que a gente consiga ir retomando o nosso negócio. E também, o quarto ponto é cortar na própria carne, né? Que é reduzir a retirada do sócio de 6 mil para 4.500. Agora é hora da gente fazer mais com menos. Então, vamos entender mais que tipos de ações a gente pode tomar para reduzir o CMV e tentar sair de 41% para 32%. Primeira delas, trancar o estoque. Muita gente tem o seu estoque aberto. As proteínas, por exemplo, que é um insumo, né, que mais nos custa, né, em geral, no nosso quadro de compras,
fica aberto, os freezers ficam abertos, as pessoas têm livre acesso. E, enfim, o que pode ter de bom nisso? Nada. Se fosse dinheiro, se fosse o nosso caixa, a gente não deixaria aberto. A gente não deixa o nosso caixa com todo mundo, né? O caixa do nosso restaurante. Mas o estoque a gente deixa aberto. Por quê? A gente tem muito mais dinheiro investido no estoque. É ele que a gente precisa controlar ainda mais. Então, primeiro, tranca o estoque. Se não tem um local físico para deixar tudo, define qual vai ser o freezer das proteínas, passa o cadeado. E outra, só uma pessoa pode gerir esse estoque. No máximo duas, mas tem que ter um responsável. Até outras pessoas podem ter acesso, que seja o mínimo de pessoas possível por conta da sua operação. Mas apenas um responsável. Um responsável por dar entrada no estoque e uma pessoa é responsável por dar, e essa mesma pessoa é responsável por dar saída no estoque. Cachorro com dois donos morre de fome, né? Então, ninguém vai gerir bem se não tiver dono. Então, tem que haver um dono, tem que ter um responsável pelo estoque. Primeiro, tranca o estoque. Segundo, elege quem é o responsável pelas entradas e pelas saídas. É muito mais fácil você achar a causa raiz de um problema se você tiver apenas um responsável. Se tiver 15 pessoas com acesso ao estoque, como é que você vai saber o que foi desviado ou desperdiçado? Terceira ação que você pode tomar para reduzir o seu custo, né, da mercadoria vendida. Medir e gerir o rendimento das proteínas. Então, digamos que você tem uma alcatra que você serve em porção, enfim, em um prato. Você pega ali 5 quilos de alcatra, um operador, né, alguém da sua equipe, vai render, né, vai limpar e vai transformar em vários pedacinhos e porções. Ao botar uma lupa e medir esse processo, registrar quanto entrou de proteína bruta, quanto saiu de proteína líquida, quantas porções foram, qual foi o fornecedor e quem foi o operador, quem foi o funcionário que tratou aquela carne. E colocar uma lupa nesse processo, a gente tem 1 ou até 2% de CMV para reduzir. Ao trancar o estoque, a gente tem, sei lá, de 2 a 3, dependendo da sua margem, e aí a gente tem mais 1 ou 2 nessa lupa, nesse rendimento de proteínas. Nesse processo de saber quanto entrou de proteína bruta, quanto saiu de proteína líquida, a gente vai medir se o nosso fornecedor é bom, a gente vai medir se o nosso operador é bom, se ele está rendendo bem a proteína, se a mão dele está boa. A nossa equipe vai entender que agora tem gestão. Nossa equipe vai entender se a pessoa cuidava mal das suas proteínas, sabendo que ele vai ter que assinar um formulário mostrando quanto entrou de proteína, quanto saiu de proteína líquida, e que foi ele que tratou, pode ter certeza que o CMV já vai baixar bastante. E se houver desvio ou desperdício, é aí que ele vai acabar ou reduzir tremendamente. O quarto ponto é elaborar, se você não tiver, ou gerir suas fichas técnicas. Nessa época de crise, um dos pontos importantes é enxugar um pouco o cardápio, tirar tantas essas ofertas para que a gente, se a demanda vai diminuir, a gente também pode diminuir proporcionalmente as ofertas. Então, reduzindo o nosso cardápio, como é que a gente vai escolher o que tira, o que coloca, o que promove, enfim, a ficha técnica indica quanto eu tenho de CMV em cada prato, né? Ou então quanto eu tenho de margem de contribuição de cada prato. Quando eu tenho uma ficha técnica de um prato, eu sei o preço de venda, sei ali pela ficha técnica os custos, a subtração, o saldo entre preço de venda e preço de custo é a margem de contribuição. Quanto maior a margem de contribuição de cada prato, mais eu ganho. Então, é muito importante que a gente promova esses produtos com a melhor margem de contribuição. Também nos ajuda a reduzir o CMV. A segunda ação, né? Falamos em reduzir o CMV, que é uma das ações mais importantes, e falamos aqui em aumentar as vendas através do ticket médio e também, principalmente agora, do delivery. Precisamos de R$8.000 pelo menos no primeiro mês de retomada, aqui no nosso exemplo. Então, vamos aumentar o ticket médio. A gente já sabe que o ticket médio é a quantidade que eu vendi e quantidade que eu atendi. Eu vou entender quanto cada cliente meu consome na minha casa e eu quero que ele consuma mais. Se ele consome R$50, eu quero que ele consuma R$55. Então, eu vou treinar minha equipe de vendas para oferecer uma entrada, para oferecer uma sobremesa, um café, como padrão de atendimento. O prato principal, o nosso cliente geralmente já vai consumir. Não chega a ser uma venda, né? Porque é um atendimento, ele já vai pedir. Mas entrada e saída, que é a sobremesa e o café, ou então uma bebida, ele geralmente não é certeza, não é algo garantido. Então, precisa de um esforço da nossa equipe de vendas para que o nosso padrão de atendimento seja oferecer entrada, oferecer sobremesa, oferecer o café. Ou então pode ser uma política nossa, ter o couvert, aquele couvert, aquela cestinha de pães, muitas vezes, ou então um crostini, enfim. A gente
o cliente sentou na mesa, já colocamos o cover, se ele quiser, já anota e já foi venda. Isso aumenta muito o ticket médio. Isso é um começo do plano. O outro ponto é implantar o delivery. A gente sabe que o delivery agora já está sendo a grande saída. Então, se a gente vai perder 50% das vendas no salão, o delivery pode chegar a triplicar nossas vendas via delivery. Então, implantar o delivery, sobretudo com canais de vendas próprios, sem depender das marketplaces, é uma grande saída, e a ação que a gente está tomando aqui para superar o nosso problema. Além de a gente desenvolver o marketing do nosso restaurante para atrair bons clientes, atrair o nosso público-alvo e a nossa equipe reter esses clientes também, aumentando as vendas. Então, vamos lá. Se a gente realizar todas essas ações que a gente identificou que são problemas nossos, que a gente também identificou que, realizando essas ações, a gente vai superar a crise, o que acontece com o nosso resultado? Então, esse aqui é o melhor cenário. O que aconteceu aqui? Nossa venda era 50 mil, então, no cenário pós-crise, né, de retomada, com redução de 50%, mas vendemos aqui R$8 mil de delivery. Um pouco de delivery próprio, um pouco de delivery parceiro, né, iFood e Uber Eats. O nosso MV, que era 41%, agora é 32%. Lembrando que a gente manteve 20% a menos de pessoas e 20% a menos de infraestrutura e reduzimos 30% do aluguel em 3 meses, né, mês 1, mês 2, mês 3, e também as saídas de caixa não operacionais, que era 6 mil, foi para 4.500, e 1.200 de 3 meses de carência no pagamento de empréstimo. Todas essas ações combinadas, mas com a grande força aqui do CMV de 32%, logo no primeiro mês, mesmo vendendo 58 mil reais, a gente já está lucrativo. A gente já está com 8% de lucro e com a tendência de aumento de lucro, com o aumento das vendas, mantendo, né, o CMV de 32%. Quem está permitindo que a gente atinja esse resultado tão bom, vendendo tão pouco, é o CMV de 32%, com as ações combinadas que a gente já falou aqui. Então, qual é o diagnóstico da situação? Lucro de 8% e tendência de crescimento, como vimos. O negócio é viável econômico e financeiramente, é um negócio saudável. O CMV está controlado e permitindo resultado positivo. E o restaurante está pronto para crescer e aumentar as vendas. Todo aquele bicho de 7 cabeças dessa crise foi desmontado através dos números. A gente viu qual era o nosso cenário anterior, que às vezes a gente não conhecia. A gente projetou o que aconteceria se a gente não fizesse nada com aquela nossa estrutura de custos, que seria uma quebra. E a gente identificou o que tinha que fazer, que tipo de ação, que plano de ação a gente tinha que montar para superar esse problema. E aqui a gente está mostrando como superar. Se naquele outro momento a gente quebrou no papel, aqui a gente está com um plano de metas. Isso aqui é um orçamento ideal. Isso aqui é o que a gente precisa atingir. Isso aqui é a meta que a nossa equipe vai estar envolvida para alcançar. Porque essa aqui é a nossa saída, é o nosso plano. Se a gente não tem um plano desse, a gente não sabe o que está fazendo. Então, tudo que a gente fez aqui até agora nessa aula foi preparar as bases para a gente criar esse plano e ser saudável e lucrativo. Então, vamos seguir. Você saberia o que fazer se não tivesse clareza de quais são e quantos são os seus problemas? Se a gente muitas vezes nem sabe qual é o nosso CMV, nem sabe o quanto a gente tem de despesa, como é que a gente pode resolver um problema que a gente não conhece? Óbvio que a gente não conseguiria resolver. É por isso que tem tanta gente travada e é por isso que eu gravei esse vídeo. Mais uma vez, o ser humano tem a incrível capacidade de superar um problema que conhece. Agora eu quero chamar a atenção para o impacto do CMV dos 3 cenários. O primeiro cenário pré-crise, vendia 100 mil reais e tinha 8% de lucro, 41% de CMV e os demais despesas, 51%. No cenário pós-crise, sem ação nenhuma, 50 mil reais de faturamento, 41% de CMV, 51% para as demais despesas e um prejuízo de menos 14%. Né? Não está aqui, mas é um prejuízo de menos 14%. Não está nem verde, está para baixo. No cenário ideal, né, mesmo com a crise, tomamos atitudes, vendemos 58 mil reais, 51% para as demais despesas, 32% de CMV, permitindo que a gente seja lucrativo mesmo assim. É esse o impacto do CMV nos restaurantes. É isso que eu preciso que os donos dos restaurantes entendam, que é o CMV que vira o jogo a favor da gente.
Então, vamos recapitular o que a gente fez para superar a crise. Primeiro, organizamos os números, os lançamentos de despesas, fizemos ele num esquema de DRE, encontramos qual era o nosso resultado, identificamos quais são os problemas que estavam negativando o nosso resultado, atuamos na resolução desses problemas e agora estamos prontos para crescer. Faturamento não é sinônimo de lucro. Um time de futebol não vive só de atacantes. O que é? A gente ouve muito falar em vender mais, vender mais. Como faz para vender mais e como se vender mais fosse lucrar mais. Não é. A gente viu que reduzir o CMV é aumentar a margem e isso sim é ganhar mais. O que acontece na prática, no nosso ramo? A gente vê muita gente falando em como vender mais. Marketing e vendas é algo que está muito na cabeça do dono do restaurante, mas a gente já entendeu que se eu vender muito, vender mais e não controlar os custos dos processos, eu vou perder dinheiro nesse processo. Então, precisamos vender mais, mas precisamos controlar os custos, controlar o estoque e controlar nossos processos para que a gente possa vender mais e mesmo assim ir ganhando bem a cada venda. Mas o dono de restaurante é só um, ou então tem só alguns sócios. Ele não consegue gerir o negócio, atender as pessoas, produzir a comida. A gente precisa de uma equipe. Então, além de vender mais, além desse foco da gestão em vender mais, além do foco da gestão em controlar o estoque e todos os nossos processos, nós precisamos organizar a nossa equipe. Então, lembrando, muita gente está focada só em vender mais, mas tem muita coisa que a gente precisa ter gestão. Controlar custos para que a gente venda mais com os custos baixos, através de uma equipe organizada e comprometida com os nossos objetivos e também, como a gente viu nessa aula, sabendo qual é o nosso resultado. A gente precisa saber para onde é que a gente está indo. Precisamos gerir as informações e as finanças a nosso favor. As finanças para a gente encontrar nossos resultados através de indicadores e a gente saber se está no caminho certo, poder mudar a estratégia e sim apontar nosso barco para o bom caminho e gerir bem as informações do nosso negócio para que a gente se desenvolva continuamente através das informações que a gente vai gerar e gerir. No meio disso tudo está a gestão. No meio disso tudo está o nosso trabalho como gestor gastronômico. É a gestão que vai ser o maestro, né, de todas essas engrenagens, é o que vai fazer rodar todas essas engrenagens. A gente precisa de uma visão sistêmica do negócio. Soluções modulares e só marketing e vendas e só implantar o delivery não é solução. A gente precisa controlar o estoque, gerir a informação, gerir a equipe, ter uma gestão multidisciplinar. E é muito difícil fazer uma gestão multidisciplinar quando a gente não sabe como fazer isso. A gente agora está sabendo que precisa gerir tudo, mas como? Aí vem um método que eu uso, que eu aprendi e eu uso nos meus projetos de consultoria, que é o método GAS, de gestão gastronômica, que é o Gastronomy Smart System. Esses são os 4 pilares do nosso método e é o que a gente julga ser os 4 pilares que a gente precisa ter foco e atenção no restaurante. No nosso método, a gente tem todas as ferramentas práticas para gerir todos esses pilares de forma automática. O que é de forma automática, né? O dono de restaurante, muitas vezes, está numa correria tão grande, tendo que fazer tudo, sem saber como fazer tudo, e não consegue fazer, né? Vive na correria. Então, a gente implanta processos, treina pessoas para que isso aconteça organicamente, assim como o sangue está circulando no corpo, a gestão está acontecendo no seu restaurante. Então, essa é a ideia do método GAS. Sempre com o foco em gerar o máximo de lucro, no mínimo 15% de lucro para os donos, para os restaurantes. Então, o que a gente tem hoje aqui? Eu estou ofertando uma sessão estratégica gratuita para, se você quiser implantar esse método no seu restaurante, ser lucrativo, saber como superar essa crise através dos números, implantar processos de redução de estoque, controle de pessoal, organização da equipe, gestão da informação, tudo isso, se você acha que isso é interessante, né, se você quer saber mais sobre isso, aplica aí no formulário, tem um botão abaixo aqui nesse vídeo, se inscreve, eu vou conversar com você, vou te explicar como é que funciona o método e você vê se funciona para o que você quer para o seu restaurante. Então, é uma sessão estratégica gratuita, a gente nada mais é um bate-papo,
A gente vai conversar por cerca de 20 a 30 minutos. Eu entendo bem qual é a situação do seu restaurante, você entende bem como funciona o meu método. Se você gostar, a gente vê um plano de ação para desenvolver ou recuperar o seu negócio. Eu atuo em projetos novos, de viabilidade de novos negócios, atuo na recuperação e desenvolvimento de restaurantes que já estão operando e também dou mentoria e treino ou donos de restaurantes ou especialistas de gestão no método GAS de gestão gastronômica. Beleza? Então, se você tem interesse em saber mais sobre o método, aplica aí no formulário abaixo, nesse botão abaixo, se inscreve, que eu vou ter o maior prazer de conversar com você, entender bem qual é o seu negócio e te explicar como funciona bem o método GAS. Eu espero que você tenha gostado e aprendido bastante nessa aula. É o mínimo que eu posso fazer para o mercado que eu adotei como meu. Grande abraço e até a próxima.